Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Então nós estamos no livro de desenvolvimento pessoal, na página 74 do nosso livro. Hoje nós vamos aprender que o atendente de farmácia também pode ser empreendedor. Nós vimos um pouquinho sobre isso na nossa jornada da saúde, mas a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes agora na nossa aula. Então, primeiramente, vocês se recordam do que é empreendedor, o que é empreender? Aqui no nosso livro tem uma frase muito importante de Aristóteles, onde se cruzam os teus talentos com a necessidade do mundo, é aí que está a sua vocação. Então, o empreendedor é uma pessoa que usa conhecimento, que usa os seus talentos, que usa a sua criatividade para atender as necessidades das pessoas. Empreender não é difícil, basta a gente ser criativo e agir, não basta termos uma ideia e não fazer essa ideia acontecer. Empreender é colocar essa ideia em prática. Não basta só a gente ter o conhecimento, temos que praticar. Essa sim é uma postura de um empreendedor. Então, a arte de empreender, o ato, a atitude, abraça uma causa e faz acontecer algo. Então, é fundamental que você, atendente de farmácia, desenvolva essa habilidade de empreender. Mas eu posso empreender dentro do ramo farmacêutico? Sim, com as suas atitudes também. Hoje o mercado de trabalho busca pessoas que saibam empreender, que tenham essa visão empreendedora, essa visão diferente, além do comum, do que aquilo que nós estamos já acostumados. Então eu preciso ter a capacidade de inovar, acrescentar ideias ali dentro da farmácia, o que a gente pode fazer de diferente para chamar a atenção do nosso cliente, principalmente nesses tempos de pandemia. Então coloque a sua imaginação e faça acontecer. Atue com brilhantismo no mercado de trabalho. Para isso é necessário que você tenha um perfil empreendedor. Na página 75, então, a gente vai ver algumas características do atendente de farmácia empreendedor. Então, primeiro, eu tenho que demonstrar o meu conhecimento técnico, eu tenho que saber conhecer os remédios, como funciona a revenda desses medicamentos, para poder orientar o meu cliente da maneira adequada. Se informar sobre as legislações farmacêuticas, isso é muito importante. Conhecer a anatomia humana, isso a gente já fez. Dominar as ações de recebimento, como que eu recebo, como eu armazeno e como eu dispenso os medicamentos. Ter a nossa inteligência emocional, o nosso controle emocional diante das situações e manter um bom relacionamento com toda a equipe e também com o meu cliente. Entender sobre as ações de marketing. Lembram-se que a gente viu os 4 P's do marketing? Então isso é muito importante para colocá-los em prática. Conhecer e saber como implantar a atenção farmacêutica, que nós já vimos em sala de aula também. Ter noção de como uma farmácia se deve organizar. Lembram-se da nossa aula da organização dentro de uma farmácia? E saber a maneira saber a maneira adequada, então, de ser a nossa imagem profissional, de estar aí transmitindo essa imagem. Afinal de contas, nós somos o cartão de visita da empresa. Então, o nosso comportamento, o nosso perfil empreendedor conta muito hoje dentro do mercado de trabalho. Então, quais são as atitudes que nós devemos ter? Perseverança, não desista na primeira dificuldade que aparecer. Desejo e vontade de traçar um próprio rumo para a sua vida. Espírito de competitividade, não é discutir, brigar com o meu concorrente, mas saber competir. A nossa autoestima, cuide da sua autoestima. Um desejo de ser bem-sucedido. Quem não tem esse desejo de ser bem-sucedido, não é mesmo? Mas para isso é preciso ter autoconfiança, flexibilidade diante das situações, gostar de assumir riscos, porque empreender é saber assumir os riscos que estão dentro disso. Ser perito na arte de criar, como eu já disse para vocês, ter imaginação,
aceitar o insucesso, porque nem sempre nós vamos ter sucesso com tudo que a gente for fazer. Mas, mesmo que não dê certo, vamos inovar, vamos mudar, vamos fazer diferente. Isso é importante, faz parte aí do empreendedorismo. Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, tendo as mesmas atitudes sempre, nada vai mudar. Então não adianta eu querer que algo mude se eu não faço nada para que isso aconteça. Então, inovar, agir, ter atitude, isso é empreender. Na nossa página 76, a gente tem um exercício. Faça uma redação, não precisa ser um texto enorme, tá? Faça uma redação relatando que atitudes ou ações você tomaria após ser contratado por uma farmácia. Então, se você fosse contratado por uma farmácia, que atitudes você teria? Lembrem-se de envolver as características que a gente viu agora na nossa aula sobre empreender. Então, você deve empreender nesse novo trabalho dentro da farmácia. Então, o que você faria? Certo, pessoal? Além disso, nós vamos também, durante a nossa aula, fazer uma revisão da nossa apostila, porque depois, na outra semana, já é atividade avaliativa, ok? Então, não faltem. Assistam o vídeo, estudem, façam essa redação, pois a gente vai corrigir em sala de aula. Combinado, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Tchau!